Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não se veem. A Faculdades Este é herdeira da tradição da Reforma Protestante, que em 31 de outubro de 2017 celebrará 500 anos da Reforma. E para refletir sobre a comemoração, trago um tema de grande relevância para Martim Lutero e que também é muito importante para a atualidade: a justificação por graça mediante a fé. Como entender este tema nos dias atuais? Lutero redescobre o Evangelho através da justificação por graça mediante a fé. O Evangelho é boa nova, a boa notícia de Deus para o mundo, e isso não é uma redescoberta acadêmico-teológica, mas uma redescoberta da vida, feita pelo próprio movimento da Reforma. É preciso entender o que significa justificação por graça mediante a fé. Deus criou Adão e Eva justos, livres e sem pecado. Também criou tudo de bom para servir a vida deles. Mas Adão e Eva abusaram da liberdade, acreditaram na palavra do diabo que lhes disse talvez nunca morressem, e assim caíram em pecado. Adão e Eva fugiram em pleno sábado da criação para longe de Deus, em direção à morte. Fugiram do culto, fugiram da igreja. O sétimo dia da criação deveria ser um dia de comunhão e culto para Adão e Eva, dia para louvarem e confessarem que tudo o que Deus fizera era bom. Mas o talvez os levou para o caminho da morte. Também hoje, o talvez alimenta o pecado, a injustiça e patrocina a morte. Lutero, através do estudo e da leitura bíblica, redescobre em Jesus Cristo a oferta da reconciliação de Deus com a humanidade. Em Jesus Cristo, Deus oferece a boa nova da justiça. O ser humano, pecador e injusto, recebe de Deus a possibilidade da vida. Na cruz, a morte, a injustiça, o pecado são derrotados. Por isso a cruz reúne ambos, a morte e a vida. Jesus é a dádiva da vida e da justiça, a ser recebida pela fé. Pela fé em Jesus Cristo, o ser humano crente vive a justiça de Deus no mundo. Ou como diz o próprio Lutero, pela fé a pessoa cristã é um Cristo para o outro no mundo. Ao comemorar 500 anos de reforma da Igreja, temos razões para celebrar de forma renovada a dádiva da vida e a oferta da reconciliação em Jesus Cristo, redescoberta no Evangelho. Mas ainda persistem muitos motivos para preocupação: os sinais de morte e injustiças, o egoísmo e a mais-valia, as guerras e os conflitos, a corrupção e o ódio. Tudo que Deus criou e viu que era bom continua sendo corrompido pelo pecado. A redescoberta de Lutero da lei que aponta o pecado e a morte, e do Evangelho que aponta para a vida e a salvação, tem relevância fundamental para hoje. Na Faculdades Este, que tem raízes na teologia luterana e no diálogo ecumênico, motivamos o debate realmente evangélico da cruz de Cristo. Que a palavra de Deus, que pelo Espírito Santo opera transformações, possa, através da Igreja de Jesus Cristo, operar para o melhoramento nas situações de vida que nos acercam.